Graças e paz, meus queridos, Deus abençoe a todos nessa tarde. Venho trazer uma palavra da parte do Senhor para o seu coração. Amém, queridos? Mateus 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus, porém, reconhecendo os pensamentos, lhe disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu lhe expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsavam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo poder de Deus, e certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saquear a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não junta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado de blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isto perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Então Jesus expulsa ali, um demônio que agia na vida de um homem, que ele era cego e mudo, e esse homem passa a ver e passa a falar. E aí os fariseus, os religiosos, podemos dizer assim, falando ali, disseram, que Jesus expulsava com o poder dos maioral dos demônios, poder de Beelzebu. E Jesus disse que como pode Satanás expulsar o próprio Satanás, Então Jesus disse: eu expulso esse demônio pelo poder de Satanás, então o reino de Satanás está dividido. Então Jesus mostrou a eles que não, que era pelo poder de Deus que ele fazia isso. Só que eles não o aceitavam, Como não aceitam, muitos dos judeus até hoje não aceitam Jesus como Messias. Então Jesus mostra ali para eles que o reino não pode estar dividido, Muitas vezes a gente vê que o reino de Deus tem estado dividido, porque muitos pregam placas, pregam a placa de uma igreja, de uma outra igreja. Então o reino de Deus, a gente vê que existe uma divisão entre o reino de Deus, entre os homens, porque essa igreja tem mais poder do que aquela igreja, aquela lá faz milagre, essa daqui não faz milagre, essa aqui tem doutrina, aquela lá não tem doutrina, aquela lá pega o evangelho do reino, aqui nós pregamos o evangelho da graça. Então a gente vê que existe uma divisão entre os evangélicos, e isso é inadmissível, O reino de Deus, ele não pode estar dividido, O reino de Deus, todos nós, temos que estar unidos na unidade da fé. Temos que ter unidade na fé, temos que buscar a palavra de Deus, temos que buscar a direção do Espírito Santo, Por quê? Por que existe essa divisão? Porque os homens estão sendo guiados por homens e não estão sendo guiados pelo Espírito Santo, não estão sendo guiados pelo poder de Deus, pelo poder que vem do alto, Alguém querer expulsar um demônio de uma pessoa se ela não está limpa. Então, nós temos que estar limpos de coração, limpos de mão, limpos de pensamento. Temos que deixar todo o ego, todo o eu, toda a avareza, toda a divisão, Nós temos que estar em unidade. Temos que estar em unidade com o cabeça, porque nós somos corpo, e o cabeça é Cristo. Nós somos o corpo. Jesus é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja. A igreja não pertence a homem algum, O homem tem essa ilusão de que a igreja é dele, que ele faz o que ele quer. Não, meus queridos, a igreja não é do homem, a igreja pertence a Cristo. Jesus é o cabeça da igreja, ele é o noivo, e vai vir resgatar a sua noiva, vai vir resgatar a sua noiva
tirar desse mundo caótico, desse mundo caído, e transportar para o reino do Filho do seu amor, né? A nova Jerusalém. Então, nós temos que estar em unidade de espírito, buscar a direção do Espírito Santo, estar cada dia buscando a palavra de Deus, entendendo o que significa, né? Estar em unidade. O corpo tem que estar em unidade. Se eu bato o meu dedinho da mão, eu vou sentir dor, todo o meu corpo vai sentir dor. Por quê? Porque o corpo tem que estar unânimes, tem que haver uma unidade no corpo. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos nesse dia, que essa palavra venha de encontro ao seu coração, venha trazer luz, venha trazer transformação. Que a gente possa cada dia pedir a misericórdia, o perdão do Senhor, porque não existe homens santos, não existe homens puros, todos nós somos pecadores, todos nós dependemos da seiva, né? A videira é o Senhor, Ele é a videira, nós somos apenas ramos dessa videira, e se nós não estivermos ligados na videira, não estivermos enxertados na videira, nós não teremos vida. Porque um galho seco, um galho separado da videira, ele morre, ele se torna seco, se torna sem vida. Nós temos que ter vida no Senhor, vida em abundância, e o Senhor veio nos dar vida, né? Ele veio nos dar vida em abundância. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos nesse dia, em nome de Jesus. Amém.